getting late on the evening, feel like blowing my horn. But I woke up this morning, all I had was gone. I getting late on the evening, feel like blowing my horn. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Limonada de Limão, temporada 2, episódio número 5, gente. Loucura, hein? Temporada 2 já, meu Deus. Temporada 2, né? A gente tá... É muito rápido. É muito rápido. Incrível. E depois do nosso último episódio, que foi bastante também conturbado com as divergências, né, entre os participantes e aquela coisa toda. A gente não paga pra convidado divergir, ele vem e diverge da gente naturalmente. É verdade. E eu esqueci de falar uma frase só, eu sei que já te interrompi. Sim, esse é o Eduardo Normal, Manioto. né? A gente falou muito sobre inteligência artificial, mas eu esqueci de falar uma frase. Eu tenho mais medo da burrice natural do que da inteligência artificial. E assim começamos mais um Limonada. Perfeito, tá no clima, tá no tempero certo aí. Então, Eduardo Manioto tá comigo, né? Colega aqui de bancada do Limonada de Limão. E o nosso designer, né? O designer das 1000 caras e dos 1000 logos, Gilney Silva, né? Designer das 1000 caras e dos 1000 logos. Estênio Garcia de E aí, Pantano. pessoal? Tudo bem, Gilney? Vamos para mais um episódio. Fala aquela voz que eu falei antes. A voz que sobra. Pessoal, se alguém tem alguma tendência de desviar agora pra diversidade, foi. Depois dessa voz, diversidade, eu tô aqui quase pegando a mão dele já. Politicamente correto. Estamos nas suntuosas sedes da Play Content, no estúdio do podcast Limonada de Limão. Muito felizes com a nossa trilha sonora bluseira do Rafael Salib e o patrocínio da Evolgo Transformação de Marca, Branding, Design e Gestão. Com um super convidado, né? Fazia algum tempo que a gente estava querendo trazer ele pro programa, mas ele é um globetrotter, né? Ele não para, né? Christian Thomas, o filantropo, sapateiro, CEO do Camuto Group, ex-dirigente esportivo, aventureiro, né? Navegador de rally. O homem tem 1000 faces também, né? Christian, tudo bem? Literalmente 1000 faces. Felizes contigo aqui. Muito feliz também, obrigado pelo convite. Eu sei que realmente só convidados podem frequentar esse programa, então estou lisonjeado pelo convite. A gente não tinha quem convidar, vamos te convidar hoje, cara. Mas é um convite, não deixa de ser um convite, né? Tá lá na lista, pode estar embaixo, mas tá na lista. O Christian entrou no clima do programa já direto, no início. É isso aí, isso é importante, a gente gosta disso. Esse programa vai ser bom, porque tem 2 sapateiros aqui, né, cara? Bom. Eu e o Christian aqui. A gente vai falar muito sobre marca aqui, né? Marca é alguma coisa tão importante, né? E eu vou começar hoje do lado reverso, sabe? O limão reverso. Vou começar com o Gilney Silva. Eu de novo? Gilney Silva. No último episódio. Não, mas vamos lá. Mas é bom. Eu gosto. Nós vamos começar docinho, porque depois o bicho vai pegar. Eu fico até em dúvida se é docinho, porque eu acho que o limão do Gilney hoje é um pouco enigmático. Eu não consegui decifrar se ele é doce ou não, né? Nem ele sabe. É o limão bergamota. Os meus limões são sempre adocicados, né? Então fiquem tranquilos. Quem azeda eles são vocês, né? Lembrei agora da música Adocica, meu amor. Beto Barbosa, né? Clássico. O Cristian tá pensando assim, que merda que eu vou fazer. Não, tá tudo certo. O homem que só ouve jazz e tal, ouvindo falar de lambada. Beto Barbosa. Diabo da lambada. Eu sabia que não devia ter aceito isso comigo. Mas o meu assunto é o seguinte, tá? Eu sou um cara que... eu não gosto de ser incomodado. Eu sou um cara que vivo na minha, né? E agora, ultimamente, quando a gente faz compra em estabelecimento, a primeira coisa que eles fazem é mandar um WhatsApp pra ti. Seu Gilney, como é que ficou a roupa? Estamos muito felizes. E aí eu passo por chato, porque eu não gosto, eu já acho ruim. Às vezes aquele WhatsApp o tempo todo incomodando a gente, e agora as marcas estão incomodando a gente também, né? Tá, mas Junei, assim, tu tá falando de uma compra num canal digital. Não, é tanto digital como físico. Tu deixou lá teu cadastro, teu telefone, teu WhatsApp. E o pior de tudo não é isso, né? É quando eles pedem, daí tu tem que pedir, olha, eu gostaria de não receber, daí eu passo por chato, né? Eu gostaria de não receber aqui comunicações, propaganda no meu WhatsApp. E tu recebe mesmo assim? Mesmo assim, em alguns casos, né? Não são todos, obviamente. E eu recebo.
E aí uma eu passo pessoa por... falando contigo? É uma pessoa. É uma pessoa? Aí eu me sinto chato porque a gente não compra só em um lugar, né? A gente compra em vários lugares, né? Então isso acaba, na minha visão, acaba prejudicando o relacionamento com aquela marca que eu acabei comprando, né? E olha que curioso isso, né? A marca fez isso pra justamente criar relacionamento. Pra aprofundar o relacionamento com o cliente. A gente aponta o dedo. Não, entra falando, interrompendo, Christian. Pode interromper. Essa é a maior prova de que eles não conhecem quem está entrando na loja, consumindo o produto ou a marca deles e nem querem conhecer, porque eu sou um ranço igual. Não quero que ninguém fale comigo. Eu quero saber. Pode me fazer uma divulgação de produto, mas, sabe, eu recebo toda hora também. Christian, passa aqui porque... Feliz aniversário. Não, é aniversário, então não tem coisa mais... Exato. E aniversário, então, é a coisa mais chata do mundo. Eu já escondo a data do meu aniversário de todo mundo, mas lá no cadastro aparece. Claro, né? os caras descobrem, né? Então, e isso é a prova que eles não te conhecem, porque se eles tivessem realmente interesse em te cativar, eles perguntam: o senhor gostaria de receber o WhatsApp da gente? Exatamente. Não, obrigado. Pronto, já me conquistou. A mensagem que me mandam me afasta. Eu acho que a questão é como a gente pode fazer essa pós-venda de uma forma não intrusiva, né? Então, as marcas, eu acho que tem que aprender esse ponto, sabe? E aí, tem algumas marcas que são clássicas, né? Tipo, tu recebe propaganda toda sexta-feira, por exemplo, né? Sim, tá lá programado pra mandar, né? Toda sexta-feira. Aniversário é aquelas propagandas automáticas também, né? Parabéns pelo seu dia, vem aqui que tem um desconto de tantos % para sua compra, né? Então é como trabalhar isso de forma mais natural e sem ser chato, né? Vai começar polêmica agora. Posso começar? É isso que a gente gosta. É isso que a gente gosta. Tu vai discordar, né? Não, até porque eu fui buscar dados sobre isso. Na verdade, assim, eu como consumidor também sou extremamente chato, tá? Não gosto muito disso. Quando faço um cadastro em uma loja, eu digo pro cara assim, não me chama, não me enche meu saco. Mas aí eu sou eu, né? E aqui nós somos nós e nós temos um comportamento muito peculiar. Esse não é o padrão. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nos meses de novembro e dezembro do ano passado, vou falar um dado aqui que não é público, mas vou falar, né? Nós vendemos cerca de 9.290.000 reais na Rede Luz da Lua através desse canal que vocês estão falando. WhatsApp. Ou seja, foram estimulados e trazidos de volta para a rede pelo WhatsApp. Foram 283 mil interações. Isso produziu um ticket médio de R$712, 13 mil vendas, né? Foram 245 mil conversas iniciadas com uma taxa de conversão de 5%, que é muito maior do que qualquer e-commerce. Então, assim, são 10.343 pessoas que compraram isso. Então, assim, o que eu acho que precisa evoluir... Eu também sou crítico. Eu acho que ainda tem muito a se evoluir e eu falo isso muito pra turma. Não dá pra ser esse tiro de canhão pra matar passarinho. Não dá pra gente abordar todo mundo da mesma forma e a todo momento. Tem que haver um filtro, tem que haver uma sensibilidade, né? E aí eu acho que a inteligência artificial, né, que a gente falou no último episódio, vai ter muita contribuição sobre isso. De como que o Junei pode ser acionado, em que momento que ele tá mais aberto a ser acionado, né? Porque que dá resultado... Contra dados e fatos não há argumentos, né? Não. Ou seja, para cada cliente incomodado, existem alguns reais que valeram a pena a operação. É isso? Mas aí que tá. Então, eles estão preocupados só com esses números. E aí estão esquecendo o pessoal, né? E ainda mais no momento que eu peço, eu também faço isso, né? Tipo, eu até comentei isso. Eu peço, olha, não me mandem propaganda, que eu não gosto de receber. Só que, mesmo assim, eles acabam mandando, né? Mas aí, quando tu falou agora, eu fiquei pensando assim, talvez... Num segmento específico, por exemplo, eu gosto de vinho. Sim. Se eu comprei uma marca de vinho que eu gosto... Junei chegou um rótulo novo. Eu vou querer saber que aquele vinho ali chegou... Aí tá com uma promoção... E mesmo assim, não vai ser aquela... Eu não vou querer receber todos os dias ou toda semana. Vai ser em momentos aleatórios. Talvez aquela marca que tu tem um carinho um pouquinho melhor,
que pode ser que é isso que aconteça com as clientes da Luz da Lua. Exato, né, Juninho? Não é aquela loja que tu comprou eventualmente, né? Tu comprou lá as pantufas temáticas, né? E o cara insiste em te mandar, mas tu vai comprar uma vez só, né? Tu não é um fã de pantufas temáticas. Não, é que é aí que sim... Nesse caso seria o Eduardo, né? Não, sim, esses seriam os ursinhos, né? É que as pessoas não sabem usar as ferramentas. A gente tem réguas de relacionamento que tu estabelece, né? Isso é o chamado as ferramentas dentro do CRM. Então tem os momentos que tu aciona, o tipo de assunto que tu vai estar acionando, quais são os clientes que tu vai selecionar nesse grupo, aquelas pessoas que compram todos os meses. Essa, obviamente, que aí são os hard users. Obviamente que ela adora ser chamada. Isso aí, né? isso aí. Então, assim, tem que saber utilizar. Use com moderação. Essa é a dica. A famosa curva da banana, né? Aquele desenho lá. São poucos clientes teus que compram muito. E muitos clientes teus que compram muito pouco. Não é esse cara que compra muito pouco que tu vai ficar atazanando lá com mensagem de WhatsApp. Né? Eu acho que apesar que existe, desculpa, Cristian, existe a esperança sempre, né? Que aquelas milhões de interações que se fazem, uns vão ficar incomodados, mas alguns vão voltar. É verdade. O que eu penso tá na conta. Eu penso assim, talvez o acesso ao WhatsApp seja um acesso assim muito certeiro, né? Ele vem para mim somente, né? Talvez se me alcançasse numa plataforma mais generalizada, né? E da forma como a gente é alcançado hoje nas redes sociais, enfim. Mas o WhatsApp, para mim, particularmente me incomoda. Porque eles estão incomodando somente a mim. Não é algo que está ali, que eu posso ver, dar um mergulho naquilo ou ignorar. Ele não me dá essa opção ali. Quer dizer, é claro que eu tenho a opção de ignorar a mensagem, mas tenho por costume, se alguém mandou uma mensagem para mim, de ler. Né? Uma questão de educação, né? Exato. E outra forma de fazer isso é a possibilidade de tu pedir para, olha, cancelar aqui um botãozinho, cancelar, ou então se não quiser mais receber, é só mande cancelar. Isso tá disponível pra gente, né? Só que tem algumas marcas que a gente recebe que não tem essa opção, e daí eu, naturalmente, às vezes não é só por WhatsApp, é por mensagem, né? E eu fico tentando descobrir qual é parar, não, cancelar, e aí fica voltando a mensagem. Que não foi enviada, né? Obviamente, né? Porque é um sistema automático que ele só manda mensagem, não tem opção ali, né? De forma clara, né? É que acho que tem algumas perguntinhas, né, importantes aí quando a gente tá falando dessa interação, né? Tu conhece o produto? Tu comprou uma vez, talvez tu não conheça o outro produto que ela tá lá falando contigo, né? Tu precisa do produto? Tu tá vivendo um momento que tu precisa, é importante pra ti? Tu quer o produto? Tu pensa em comprar? Tu tá cogitando em comprar? Porque normalmente essas interações aí, elas são interações excessivamente comerciais. Por exemplo, se me convidasse para um evento na loja, vinhos, tu falou, né? Vai ter uma degustação de vinhos aqui, o senhor se ok, é uma outra situação. Óbvio que o interesse final é a venda, mas... Exato. Né, pelo menos não é tão direto, mas né? não fica tentando me vender. Né? Eu vou te dar um outro exemplo positivo agora. Eu sou cliente da marca Foxton, que eu tô curtindo bastante roupa masculina. E o vendedor da loja do Shopping Guatemala de Porto Alegre, o Lucas, cara, o cara super educado, o cara muito gente boa. E o cara chama assim, a cada 2 meses. O cara chama assim: oi, Eduardo, tudo bem? Só quero te falar que chegou a coleção nova. Sim. Se tu quiser, cara, dá uma passada aqui na loja, só me avisa antes porque eu quero estar na loja para te receber. Ponto. Prudência, né? Primeiro, espaçamento de tempo, e eu disse, educação. Cara, eu disse, realmente tá na hora de eu ir de novo. Daí ele disse, só me avisa o dia que tu vem porque eu quero estar aqui para te receber. E aí eu chego lá, o cara ele gravou e entra a habilidade do cara, porque tu fala nas ferramentas de CRM, tu pensa em tudo automatizado, né? Tem a parte tu esquece humana da pessoa, história. né? E o cara sempre chega assim, vai aquele, cara, aquele expresso curto, né? Tu curte aquela aguinha com gás. Eu disse, o cara... Aí é o pessoal. Não, o cara sabe, o cara sabe. E ele me deu uma garrafa de vinho no outro ano, que era um vinho da Foxton, que eles tinham feito na Serra Gaúcha, ela me deu uma garrafa de vinho. E daí ele perguntou, cara, e o vinho aquele que tu experimentou? Eu disse assim, cara, experimentei e era uma bosta. Né? E daí ele disse assim, Esse é o Smani. Daí ele me disse assim, tu sabe que mais gente me falou isso aí, eu sabia que tu ia me dizer a verdade. Hoje, Ney, mas aqui nós estamos vendo uma outra situação, né? Sabe a curva ABC de clientes? Aqui a gente tá vendo o cliente tipo A lá na pontinha, né? Esse cara aqui é especial, esse eu preciso tratar muito bem, né? Mas sabe, interessante, né? Tempos atrás, eu tive uma outra fase da minha carreira aí que eu conversava muito com nunca fui palestrante, mas era convidado para
fazer algumas apresentações, algumas palestras. Futurologia, coisa do tipo. Não. Futurologia é uma palavra que tu me colocas aí, que eu ainda acho que é uma ironia. Uma brincadeira, claro. Então eu fazia muito dessas palestras no Senai, na Fevale, nas feiras, né? E, gente, eu ficava naquela situação ali, e um dia eu nunca me esqueço, numa dessas, foi lá na Coromoda, e eu disse, só lojistas, né, te ouvindo, e eu disse assim, ó, sabe o quê? Não me mandem felicitações de aniversário. Eu detesto felicitações de aniversário. Mas todos vocês mandam felicitações de aniversário. Sabe o que vocês fazem? Isso pode colocar 10, 15 anos aí, né? Vocês têm que fazer o seguinte, me digam, senhor Christian, aquela última compra que o senhor fez, isso é exatamente o que você está falando. Chegou a nossa coleção e temos novidades que tem muito a ver com a sua maneira de agir. Isso é o que vocês têm que fazer, mas para isso tem que ter estudo, para isso tem que ter dedicação, para isso vocês têm que tentar não me é tiro conhecer. De canhão, né? Exatamente. E outra, aquele negócio de aniversário, desculpa, cara, mas não dá, né? É igual, parabéns. É igual a porra dos grupos, aquele bom dia sol, bom dia lua, né? Amém. Bom dia lua, amém, aleluia, gratiluz. Que a gente respeita porque é a tia que manda. Não, no grupo da família a gente não reclama. Né? No grupo da família não pode. Um dia me perguntaram por que tu não fala nada no grupo da família, só tem que falar. Silenciou o grupo. Se eu falar, vocês não vão gostar. Eu sacanei direto ontem. Não, da família pode mandar também. O meu Feliz Páscoa ontem foi um coelho assado, escrito Feliz Páscoa embaixo, e mandei. Mandei, cara, pra todo mundo. Tem vegano no grupo da família? Os caras ficam assim, mas que insensibilidade. Eu digo, não, eu não aguento mais esse negócio. Que gente chata. Que maravilha. Hoje, já que você tá com a palavra aí, manda o teu limão, cara. Eu sei que o teu limão hoje ele é especial, né? É um limão calibrado pro momento. É verdade. Bom, eu e o Cristian, nós temos várias coisas em comum, né? Nós, além de sermos sapateiros, nós dois fomos forjados na exportação. Cara, meu começo de carreira foi em 1993, na famosa e extinta Ocean Export, né? Ex-Topázio, né? Onde eu saí do ramo de metalurgia, onde meu pai me inseriu lá na Imaco, né? Após fazer meu estágio do famoso Liberato, né? E eu disse, eu não quero ficar nessa porra aqui, trabalhar pro meu pai, eu vou embora. Vou fugir. E arrumei o futuro é exportação de sapato. E arrumei emprego na Topázio, o cara que era o meu chefe da área, aquele dia perguntou, tu entende sapato? Não. Tu entende exportação? Também não. Daí ele disse, que sabe, cara, eu aprendo rápido. Me ensina que eu aprendo. E o cara disse, mas tu não acha que tu é muito jovem, porque eu tinha 17 anos. Eu disse, tu não acha que tu é muito preconceituoso? Porra, você tá me enchendo de pergunta aí. Pensei, fudeu, não vou ser contratado, né? Me contrataram, cometeram um grande erro de me contratar. Mas enfim, a minha origem é na exportação. E eu, naquela época, muito jovem, tinha aquela visão romântica, né? Sobre, cara, aquele grande poderio econômico das grandes fábricas, né? Tinha as fábricas A, as fábricas B, enfim, puta de um volume de exportação, clientes como Tom McCann, Felsway, Sears, JCPenney, Etienne Agner, cara, assim, a violência de volume absurda. Eu via aquela montanha de grana circulando, de volumes de pares. Entrava um pedido de 10 mil pares, as fábricas não queriam porque achavam que era pouco. O pedido era de 1 milhão de pares. Né? Só lembrando, né? A gente fala de exportação, que acho que precisa de uma tecla SAP, né? Aqui a gente tá falando de exportação private label, né? Vou chegar lá. Né? Vamos falar lá. Então, assim, naquela época, o que acontecia? Na verdade, toda essa estrutura, esse negócio que existia, era um negócio de venda de mão de obra. Essas fábricas tinham prédios, venda máquinas... de capacidade produtiva. Capacidade produtiva. O produto era determinado pelos americanos, que vinham com seus estilistas, os famosos line builders, na época vinham pra cá, né? E aí eles determinavam o produto, diziam quanto queriam pagar e quando queriam embarque. E as fábricas produziam e reproduziam aquilo. Então não existia uma inteligência comercial, nem uma inteligência de branding naquilo. Tanto é que se uma fábrica não conseguia, colocava na outra. Né? Então não existia uma diferenciação, existiam as diferenciações por níveis, né, de qualidade que essas fábricas conseguiam entregar. Alcançar, né? Nós éramos praticamente uma China, então. Aqui. Nós éramos a China, que na verdade nós substituímos a Europa, né? Sim. Né? Que foi o primeiro ciclo, foi na Europa. Tiramos o lugar deles. Né? Exatamente. E depois a China veio e aí nos rapou. Só que aquela visão romântica que eu enxergava, pensava assim, porra, nossa, um negócio assim... Cara, e hoje eu olho pra trás e vejo assim, cara, quanta coisa foi desperdiçada, porque no momento mais rico da região, e aqui a gente chegou a ser chamada capital das BMWs lá nos começos dos anos 90, né? Isso aí. Porque chegava um BMW 750, 500 e não sei o quê. Sim. E antes era do Landau, né? Landau, exatamente, né? Tinha os Landaus, né? E isso se esvaiu e não se utilizou isso, porque ninguém utilizou os recursos para desenvolver branding, ninguém se deu conta de que aquilo era passageiro, que aquilo era um ciclo que ia se esgotar.
E hoje a gente vê quantas estruturas de fábricas abandonadas e que viraram ou um depósito de alguma coisa, ou fábrica de alguma outra coisa que não seja na sapato, aquilo se foi. Então essa visão romântica... Quem teria coragem se voltasse numa máquina do tempo? Eu gosto, né? A gente vai falar tanto de máquina do tempo aí num outro episódio. Quem teria coragem de entrar numa máquina do tempo, se conseguisse voltar lá e falasse tudo isso aí numa sala de reuniões de uma dessas empresas? Eu quase fui escorraçado na Bicalçados uma vez, onde eu disse que um dos caras mais geniais era o senhor Nestor de Paula, que foi o fundador da Azaleia, e ele não queria fazer private label naquela época. Ele disse o seguinte: isso aqui vai acabar com o nosso cluster calçadista. E acabou. Então, assim, o meu limão aqui é: vejam a oportunidade, né, que todos tinham aqui no Vale para se criar, porque naquela época tinha muito dinheiro. A métrica, será que nós podemos investir em branding e criar antes de que isso acabe? E a gente chegar para os americanos assim, ó, meu amigo, ó, the mid finger aqui, né? Fuck you, né? E eu vou fazer meu próprio negócio, vou começar a investir pelo menos uma parcela disso para diminuir nossa dependência. Pois, mano, quem é que tira o jarro de ponte quando a festa tá engrenando? Ninguém, cara. Tu falou tudo, dinheiro, cara. Dinheiro aqui, cara. Tu vem... A história da Kodak, né? Como assim nós vamos tirar isso aqui agora fazer um negócio que nós vamos gastar dinheiro, nós vamos parar de ganhar, nós vamos gastar dinheiro pra fazer? Não, meu amigo. Mas a festa tá muito boa pra tu vir tirar aqui a nossa bebida. Então esse limão começa sendo jogado pro Christian, porque eu queria a visão dele, eu sei que... Também quero ouvir isso aí. Até hoje tem envolvimentos, né, com o private label, né? E assim, qual é a tua visão sobre isso? Se a gente realmente perdeu o tempo e se esse tempo é recuperável ou não. Faz o parênteses aí, Junei, antes que o Christian entre. Eu só queria fazer um parênteses aqui, ó. O Eduardo falou aqui sobre o Vale, né? Quem tá assistindo de fora, a gente vive num vale, que é o Vale dos Sinos, né? Que foi conhecido durante muitos anos por ser... Começou na década de 70, né? Pra final de 60 para 70. O sítio com luz. Um vale que era muito forte o setor calçadista, tá? Calçadista. Então, com a conotação de exportação. Contextualizar isso, né? Christian, pega o limão pra ti aí, cara. Limãozaço, né? Aqui, eu vou... Aqui, ó. Eu vou assinar um decreto de morte aqui, o 8º, provavelmente, né? Porque... Mas, assim, são oportunidades como essa que eu não suporto perder, né? De poder expressar realmente aquilo que eu já vivi. São 42 anos fazendo sapato. E por isso que eu me chamo de sapateiro mesmo. Depois já passei por todas as fases. Preguinho, taxinha, sabe? Cola. Hot melt, né? Tudo. Pra tirar o prego da palmilha. E então, sabe... Tu vem trazendo uma vivência aí, e eu acho que nós temos fases muito distintas, e eu vou concordar contigo em um aspecto, discordar em outro, porque eu acho que nós temos fases aqui, tá? E pra mim são muito bem definidas, e com CPF e endereço de todo mundo já. Sim, depois ele vai começar a falar. O que acontece? Ó, tem uma lista. Quem eu? Não, tem uma lista aí. Não, os nomes não. Mas enfim, eu trabalhei com o início da exportação, mas eu trabalhei com uma pessoa que foi um dos grandes iniciadores da exportação no Brasil, Maurício Schmidt, eu acho que vocês, se não pessoalmente, conhecem por nome. Foi meu grande professor da exportação. E era uma época, antes ainda de eu começar a trabalhar com ele, que isso já foi lá nos anos 80, eles fizeram um trabalho de desbravamento, né? Bater a porta, vamos lá, vamos levar, vamos mostrar que a gente sabe fazer sapato, vamos mostrar o que a gente sabe fazer. Eu nunca me esqueço ele contando, né? Ou sei que isso aconteceu, né? Mas da maneira como ele contava, aquilo parecia uma coisa, uma norma, uma regra, né? Que eles faziam. A gente fazia tamancos aqui, né? Molhava o atanado, o couro vegetal, moldava na forma, pregava numa cepa de madeira, colocava no navio e ia embora. Quando o navio estava chegando nos Estados Unidos, ele já mandava uma galera daqui no 707 da Varig lá para chegar antes lá para tirar o mofo e o musgo da cepa. Porque, cara, aquele negócio ia molhado e a madeira não era bem tratada. Lógico que é um exagero, pode ser até cênico isso, né? Mas a verdade é que isso aconteceu, né, em algumas oportunidades. E a gente foi aprendendo muito com isso, né? Eu ainda peguei o tempo que nós fazíamos 1 milhão de pares de um modelo de 2 cores. Ou black and white, ou 4 cores. Tan, navy, black and white. E as fábricas produziam o ano inteiro em 3, 4 linhas de produção. Que loucura, e aquilo saía... Esse produto nem existe mais hoje, né? Então ele saiu de circulação. Típico modelo fordista, né? O modelo fordista de produção. Exato, E isso não existe nem mais esse tipo de pedido hoje, né? Só que aquilo ali trouxe um conforto muito grande para todos aqui. Porque isso eu também vi, gente, né? A gente não faz sapato há 42 anos de graça. Não, esse sapato aqui eu posso fazer por R$4,50.
E aí a fábrica fazia 4,50 e se dava conta que era 2,50. E ganhava o resto, né? Aí, claro, a gente vai entrar também em outras situações que era o exportar é o que importa, vocês lembram? Sim. O lema do governo, exportar é o que importa. Subsídios e benefícios, né? As divisas sem pra cá. par, né? Para trazer divisas para cá. Como é que as pessoas não iam ficar numa zona de conforto com isso tudo, né? Então, nós passamos a aumentar volume e começamos a ser cada vez mais procurados e comprados. Desbancamos Itália, Espanha, Portugal, todo mundo. Ficamos de donos do campinho. E aí que veio, né? Todo mundo sabe, a zona de conforto, ela nem é confortável, né? E isso foi o que liquidou a primeira fase do nosso sapato. Porque aí, quando aconteceu, principalmente os esportivos, né? Que eram feitos 100% lá em Taiwan, não era nem na China, era Taiwan que eles faziam os esportivos. Só que, ao natural, as coisas começaram a se mover de uma outra maneira. E nós mesmos, brasileiros, fomos para a China para desenvolver a produção e a qualidade. Os italianos foram, os espanhóis foram, mas nós fomos em peso também para lá, ajudar a desenvolver esse cluster deles. Quantos amigos nossos foram para lá, né? Que passaram anos. Tem uma pilha de amigos lá. E isso foi ficando, a gente foi ficando para trás, esquecemos daí do investimento na inovação, na tecnologia. Ainda hoje a gente se ressente disso, né? Então nós perdemos isso, né? E aí a gente teve que começar a remar e reconquistar um mercado que já era nosso e que daí se mandou sem vontade nenhuma de voltar. É muito difícil de buscar. Faltou, sem dúvida, neste momento, quando as vacas eram bem gordas, de se investir então em marcas. Todas essas marcas, todas essas empresas tinham marcas. Vamos lá dar um exemplo do Reichert. O Reni era um mocassim que o Reichert fazia, certo? E exportavam aquilo com marcas de terceiros, né? E outras tantas marcas também que tinham, outras fábricas que tinham as suas próprias marcas, mas aquilo não era a bola da vez no momento, porque a produção do private label da exportação, ela era muito mais fácil. Nós éramos procurados. Nós nunca vendemos um par de sapato, né? O Brasil era comprado. Logicamente, vou sempre ressaltar que tem essa questão desses pioneiros aí que foram lá realmente apresentar o Brasil e conquistaram esse mercado pra gente. Mas depois a gente parou no tempo e daí tem um precipício no meio disso tudo aí que hoje a gente tenta desesperadamente tentar reverter de alguma maneira, mas é o que conversávamos antes. O cluster se desmanchou. Né? É difícil reverter isso agora, né? Muito difícil. E eu acho que teve um outro fato histórico aí, que era a questão quando começou a entrar as segundas ou em alguns casos até a terceira geração, onde os filhos já estavam acostumados a ter muito dinheiro. Os pais mandavam para os Estados Unidos para... Cara, vai aprender inglês. O cara passava um ano, voltava, não conseguia nem dizer hi, how are you? Então, não houve uma percepção de que, cara, como é que eu vou abraçar esse negócio? Como é que eu posso transformar esse negócio? Ia lá para fazer festa, entendeu? Ia pra feira, como a gente falou, né? Ia pra feira para jogar no cassino, tomar trago e fazer festa, entendeu? Não existia coisas essa que tu não visão. pode falar nesse horário também. Exatamente, né? Mas é diferente do que tu ir pra lá pra tu fazer uma imersão de negócio. Por exemplo, hoje tu vai pra uma feira, pra uma NRF, tem 3 mil brasileiros indo pra feira para fazer visita técnica, aprender sobre varejo, assistir palestra e etc e tal. Tu vê que há uma sede dessa turma de varejo de tentar evoluir. E essa sede, para nós que vivemos isso, eu fico extremamente decepcionado de olhar para trás e ver as oportunidades que foram desperdiçadas. Porque pouquíssimas pessoas aproveitaram essa oportunidade. De olhar, de cair a ficha. E uma vez eu escutei de um dos fundadores da Arezzo, né? E eu falo porque é um cara super inteligente, que é o Anderson Birman. Ele diz o seguinte, assim, cuida para não virar gauchinho, ele diz para mim. Porque o gauchinho era essa galera aí, que tinha as oportunidades, que tinha fábricas, que tinha capacidade, tinha grana e simplesmente sentou na zona de conforto e morreu, né? Morreu. É que ninguém aprende a nadar quando a água bate na cintura, né? Exato. Depois que vai tentar aprender a nadar, às vezes é tarde demais. É tarde demais. Mas eu só discordo um pouquinho, tá, Cristiano? Quer dizer, eu sou mais jovem aqui, né? Não sou tão... Sim, o Junei não viu isso acontecer. Eu não tenho idade tão avançada como vocês, né? Mas eu não acho que a gente tenha marca hoje. Hoje não tem marca nenhuma. Nenhuma ficou pra contar história. Claro que não. Ou seja, eu entendo que elas não foram bem construídas nessa época, né? Porque sim. Talvez aqui Não, marcas mundiais de calçado existem 2 brasileiras.
Melissa e Havaianas. Ponto. A questão aí é justamente... Mas até nacionais, né? Não tem, tu não vê, tem alguma e outra ali que parece que tem uma tentativa, todo mundo, né? Mas... Olha só, eu agora entro na questão ali do suicídio, né? Que vocês vêm junto comigo, se quiserem. Mas vamos lá. Aí a parte que eu discordo um pouco, concordando e discordando, tá? Porque o que eu penso assim na questão das marcas? Eu nunca entendi muito. Existe um movimento brasileiro das entidades de valorizar as marcas brasileiras no exterior. Eu não tenho absolutamente nada contra isso. Desde que nós tenhamos força nas nossas marcas. Nós não temos. Não é subsidiando marcas para ir para uma Micamp, é para uma Garda que a gente vai transformar a marca do Brasil do dia para noite. Marca não é logotipo, assim, né? Não é tu pegar e botar um logotipo lá na... Tudo com o dinheiro do contribuinte, né? Sem dúvida. O nosso dinheiro dos impostos. Então eu não sou aqui, não serei um imbecil a dizer que isso não é válido. Claro que é válido, né? Estamos lá, estamos tendo experiências internacionais, muitas pessoas sem saber falar inglês, mas enfim, né? Estamos tendo experiências internacionais. Hoje, em dólares. Então, só que o que existe hoje? Vamos separar mercados, né? Eu acho que este movimento de marcas para dos produtos com marcas para a Europa, ele pode ser feito nos Estados Unidos, não para vender marca. Ninguém vai vender marca brasileira nos Estados Unidos, a não ser que seja despejando dinheiro, como já está sendo feito com alguma outra marca. É outra conversa. Agora, e que acabam fechando loja depois de um tempo porque cansam de desperdiçar dinheiro. Exato. Uma loja da Madison custa uma fortuna. A empresa que eu trabalhei sempre, a Vince Camuto, tinha uma loja na Madison e era a loja mais cara que nós tínhamos. Vendia menos e custava mais. Então, isto é um negócio que tá ali porque tá Louis Vuitton, tá Gucci, tá Prada, tá todo mundo. Então, tem que estar ali, né? Mas, enfim. Só que hoje eu vejo o mercado americano sedento e muito carente de design. Por quê? O americano não é designer. Não. Sempre foi line builder. O que era line builder? E eu trabalhei com eles a vida inteira. O line builder pega esse copo aqui para fazer um copo novo. Então ele copia a borda do copo para fazer ele copia essa estampa para fazer outro. Esse copo com esse copo, ele junta exatamente. Ele constrói um produto novo, exatamente. Esse é o line builder americano. Se chamam de designers, mas eu, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu tenho discussões diárias assim, porque eu trabalho com eles. Então, o que eu faço? Eu, desde sempre, não somente nessa minha fase agora, eu ofereço produtos brasileiros de marcas. Te fiz uma visita, inclusive, claro, né? Porque nós temos design para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles vão copiar da Europa. E a gente está levando o sapato lá para a Europa, entende? A gente está buscando também expressões na Europa, porque tem uma outra coisa que é uma super bronca que eu tenho, né? Esses dias eu estava conversando com uma designer, porque a nossa inspiração agora é a Costa Amalfitani. Eu digo, meu Deus, eu acho a Costa Amalfitani um negócio extraordinário. Quantas pessoas que entram nas nossas lojas sabem onde fica a Costa Amalfitani? Aí tu vai colocar uma flor, um negócio... Não, gente, para tudo. Boa. Quem entra na loja? Olha quem entra lá. O Vince Camuto, que foi outro grande professor meu, ele disse, Cristian, vamos sair do escritório. Aí a gente ia fazer shopping na Europa, eu ia com ele e tal. Ou mesmo em Nova York, que o escritório era no interior, a gente ia para Nova York. E ele ficava olhando, ele conversava com as moças que atendiam, ele convidava a gente. Quem tá... Olha lá, ela pegou o sapato, olha lá o que ela vai fazer, devolveu. Vamos lá perguntar para ela por que ela devolveu. É isso. É conhecer eu também tive um professor quem está fazendo Mr. isso, Bud Jones, entende? da Cat Jean. Só que as pessoas estão lá no mundo de Alice no País das Maravilhas. A Costa Amalfitana, porque as cores, porque não sei o quê. Não vai dar. Ó, eu vou fazer um parênteses porque não vai dar. falando para não perder essa ideia. Muito bom isso aí. Quando eu estava de 2006 a 2011, eu trabalhei na Cat Jean, que era uma das marcas que também comprava aqui no Brasil, que era o Bud Jones. E a gente ia para a Europa sempre, para participar das feiras, e ele adorava. A gente ia para Firenze e ia depois para Roma. Porque daí eu dizia pra ele, mas por que Roma? Daí ele disse, porque Roma tem um quê de Califórnia, pelo calor e tudo. E as crianças e as pessoas caminham muito. Então a gente ia pra lá, o pessoal, tu ia pras lojas? Não, a gente sentava e observava. Às vezes num lugar, tomar um café ou tomar um vinho e ficar observando. Observar o que as mulheres usavam no pé, porque se elas estavam caminhando com aquilo, era confortável. Então ele tinha um grude de olhar a posição de tira das sandálias, porque isso não machuca. Sim. Né? Então
E é isso que o Vince fazia. E que o Jack fazia, que o Mark Fisher fazia. Essa galera que tinha essa visão, né? Só que a característica hoje de um mix de produtos, né, de qualquer marca americana, não existe uma identidade, uma familiaridade como as nossas marcas sabem fazer bem aqui, tá? Eu vejo elementos sendo usados em várias construções, em vários tipos de formas de salto. Eu acho que isso é o Smart Development que eu chamo, A gente faz isso muito. Exato. Eu digo isso lá nos Estados Unidos pro pessoal lá. Gente, Smart Development, vamos usar aquela forma do ano passado. Não, tem que mudar. Usar aquele salto porque ele vendeu bem. Não, tem que mudar. Essa, pra mim... É o raio gourmetizador do glamour. Raio gourmetizador. Só que o design vive num outro planeta. Esse que é o problema. Eu entendo, e isso também aqui no Brasil, e tu vais poder dizer melhor, e não é pontual isso, né? Mas vejo muito, porque já transitei muito no mercado doméstico também, nas empresas e nas marcas, as pessoas não se conversam, né? Porque aqui também a criatura vai lá fazer se não vai na Costa Amalfitana, sei lá, vai pra Califórnia lá, fazer todo o trabalho de pesquisa, vem pra cá e não sabe pra quem faz o produto. E outra, o marketing não conversou com o design, que não conversou com a produção, que não conversou com... Cada um na sua. Ninguém se conversa. Falta de Chega integração. no final, é uma coxa de retalhos, que não tem nem pai, nem mãe, nem pé, nem cabeça. Pra mim, claro, faltou investimento, mas faltou a gente capacitar as pessoas para isso aqui também. O design não é um artista louco. Desculpa, Felipe, só a última frase quanto a isso. Um dia, numa dessas palestras, me pergunta um colega já antigo e diz assim, mas Christian, o que nós vamos fazer com essa nossa loucura, com essa nossa indisciplina? Eu digo, joga no lixo. Lugar de louco não é no trabalho, gente. Designer louco. Não é, porque não tem espaço para loucura. Tudo é lógico, tudo é científico, mesmo o design. Isso aí. E eu dizia também, quando eu falava para os alunos, gente, assim, ó, antes de pegar o lápis, ainda no tempo do lápis, né? Não pega lápis, pensa 3 semanas e desenha na última. Porque a gente vai desenhar na segunda, vai dar errado e no final tu vai ter só mais uma semana para fazer tudo certo. Tu sabe que aqui vai um elogio agora para uma das Ismaniettes, né? Olha aí. Que certamente deve estar ouvindo a gente estará agora. Ouvindo, né? Com certeza que é a nossa... é a pessoa responsável por todo o estilo da Luz da Lua. É a gerente de estilo, é a nossa Bruna Gasperin. A Bruna nasceu dentro de fábrica com o pai dela, com o Joselito, né? Claro. Então a Bruna tem a formação de artes, etc e tal, e de design, mas ela nasceu cheirando cola. Isso. Então, assim, ela tá sabendo muito ler os dados que a gente traz de sellout, ou seja, toda essa informação que vem a partir da venda, e se despe dessa vaidade muitas vezes. É o cheiro do mercado. Porque né? muitas vezes é o seguinte, assim, nossa, mas eu já enjoei desse produto. Não, cara, tem 30% da nossa linha que é a mesma. É o teu consumidor. O ano inteiro e que não muda. O consumidor não enjoa. Então, assim, te despe dessa questão de, eu não vou repetir, não vou usar a mesma forma. Tem forma que a gente usa 5 anos, 6 anos. Repagina e vai. Fazendo paralelo com o teu trabalho, né, Júnior? O design é a mesma coisa, né? Enjoei desse logo, enjoei dessas coisas. Não é pra ti que isso aqui tá feito. Isso aqui é pra criar atalho lá no teu público. Então, ainda existe... vai ter contato pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Existe uma luz no fim do túnel e a Bruna é super jovem, tem 30 anos de idade, né? E assim, sabe replicar isso, né? E aquela coisa que eu também digo, né? Até um abraço pra ela, que o cara com certeza é uma das Ismaniettes. O sapato, o designer olha o sapato em cima da mesa. Não é o ponto de vista do sapato. Ou é na prateleira, quer dizer, no pé e depois na prateleira. Na prateleira, né? E ainda com o mix todo, pra ver se o que não composto, tá fechando ali, sabe? Não é em cima da mesa que se olha o sapato. Sabe por quê? Porque daí entra o gosto do design. E é no gosto do design que a gente se lasca. Entende? Porque não é o design... aplica todo o conhecimento artístico. Até eu também, eu escolhi me formar em artes visuais para agregar isso ao meu trabalho, porque tá cheio de técnico melhor que eu. Como é que eu me diferencio? Com arte. Conhecimento de cores, conhecimento de linhas, história da arte que eu adoro. Então vamos botar isso no trabalho, tá? Mas isso tem que ser usado depois de toda essa gama de informações que a gente traz para saber o que fazer. É o tempero, né? É o 44 do segundo tempo, a gente vai desenhar um negócio ali para ver para onde a gente vai. É o tempero. Pode ser 42 segundos. Que limãozinho maravilhoso, hein? Não, gostei disso aí. O Christian falou um negócio de capacitação, né? Eu lembrei aqui de um artigo do Levitt, né? Anos 60, A Miopia do Marketing. Quem não leu esse artigo alguma vez, né? Que ele falava que a miopia do marketing era justamente aquilo de tu achar que era o teu produto, né? Que era a grande coisa, a grande importância da tua empresa estava no teu produto e não naquilo que o teu produto proporcionava para as pessoas. E ele chamou de miopia em marketing. Ele trazia vários exemplos dos trens, né? Não era o trem, era o transporte. O transporte foi substituído, né?
E aí tem um outro livro depois desse, que é o do Mintzberg, que ele fala sobre a miopia da miopia de marketing. Né? Porque era acreditar que os caras que faziam carroça eram os caras mais adequados a fazer o primeiro automóvel. Quando, na verdade, não eram eles, porque eles sabiam fazer carroça, não tinham conhecimento nenhum de mecânica de motores, né? Então, talvez os caras que faziam as máquinas eram muito mais adequados a fazer o primeiro automóvel do que os caras das carroças. E aí vem justamente a questão da capacitação, né, das pessoas que estão ali. Será que a Marco Polo conseguiria se transformar numa Embraer? Será que a Marco Polo, ninguém mais vai andar de ônibus, vão andar de avião, será que eu consigo fazer avião? Será que essas pessoas, se a gente voltasse na máquina do tempo lá nos anos 70 e dissesse, olha, meu amigo, o teu negócio é fazer marca, não é produzir, não é vender capacidade produtiva, é construir marca. Será que essas pessoas conseguiriam fazer isso? Teriam as capacidades para fazer isso? E aí a gente traz isso para nossa realidade mais próxima, né? Vocês acham que em algum momento a Blockbuster estava preocupada com o surgimento de uma Netflix? Nossa. A Blockbuster estava preocupada se a máquina lá de sorvete ia fazer um sorvete mais gostoso na loja, a máquina de pipoca ia atrair mais cliente. Não estava preocupado com velocidade de download ou com capacidade de hardware. Preocupado em reclamar dos videocassetes, como é que faziam. Exato. Um fast rewind. Nós vamos falar em outro programa aí sobre carros elétricos. Por que os líderes de carro elétrico não são os líderes dos carros da combustão? Porque a Volkswagen e a GM estão muito mais preocupadas em fazer gestão das concessionárias, milhares de concessionárias do mundo, do que com um software que vai gerenciar o carro, que é o que a Tesla faz. É verdade. Então as perguntas e os problemas de um são muito diferentes dos outros. E aí eles não se prepararam para isso. As perguntas e dúvidas que tinham lá não eram as perguntas que precisavam ser feitas para construir marca. Verdade. É por aí? Eu posso falar da última fase do limãozaço aí? Acabou dando aquele devaneio normal. Então, com esse super precipício aí que acabou se criando, né, no nosso cluster aí, a gente... É natural que a exigência de um produto de exportação seja maior que um produto de mercado doméstico. Não é porque o cliente lá é melhor do que o nosso, não é isso, é porque lá ele exige mais mesmo, né? Existe uma diferença muito grande. E se tu contrapuseres isso com questões da luz da lua, só confirma a tese, né? Porque há marcas que se preocupam com isso e há marcas que não estão muito preocupadas com isso, é volume, é aquilo ali, tem que sair barato, né? E o que mais sacrificou o nosso cluster aqui, eu asseguro para vocês, foi justamente essa guerra de preços que a gente começou a fazer internamente, esse canibalismo entre marcas e entre empresas. Por quê? Como se o oposto de marca, diminui, né? Exato. Marca. Como se diminui o custo? Matéria-prima de menor qualidade, mão de obra de menor qualidade. Como que a gente retoma um trabalho de private label hoje, com tudo isso no nosso cluster, tendo que ser recuperado? Mão de obra não se recupera. Não. Se a gente deixou de formar os novos entrantes. Olha, eu vou dizer para vocês, e qual é o jovem que hoje vai querer trabalhar numa esteira de calçado? Ninguém. E assim, tem uma geração logo após a minha, uns 40 anos para cá, que eu acho que vai ser a última geração que vai usufruir do sapato se a gente não fizer algo imediato. E pode ser feito. Vocês acham que tem saída? Tem. Eu até exemplifico. Eu vou fazer uma propaganda que não envolve nomes, mas... Tô curioso. Não, assim, o que aconteceu? Eu sou muito crítico e não me importo se as pessoas vão gostar muito do que eu falo ou não, porque eu estou trabalhando, eu preciso evoluir também, né? E eu preciso despejar no cluster aquilo que eu penso que a gente precisa fazer para sair dessa situação. Ouço, junto ideias e a gente cresce sempre em conjunto para fazer algo funcionar. Então eu vinha trazendo muito isso, conversando muito com as pessoas, batendo muito sempre nas entidades que eu respeito, mas que eu acho que elas têm um objetivo muito próprio de cuidar dos seus negócios, daquilo que somente eles... E não, na realidade, focar no que seria o processo. Claro que fazem coisas importantes. Eu não jamais serei ingênuo em achar que não, ou enfim, não quero invadir também dessa forma. Mas eu acho que muitas coisas importantes foram deixadas de fazer, né? E por causa disso, eu me deparando aqui, eu sou hoje... Sou o responsável por toda a operação ocidental de uma empresa americana que importa 20 milhões de pares de sapato por ano e eu não consigo dar volta no Brasil. Não porque eu seja incompetente, meu time seja incompetente ou as fábricas com as quais eu trabalho sejam incompetentes. O cluster não se movimenta. A China, e eu sei disso porque eu vou para lá, porque eu converso com as pessoas todos os dias. A China fornece um preço em um dia, 2 dias, vamos dizer assim, que demorou muito para dar um preço, são 2 dias, né? Uma amostra pode fazer de um dia para o outro, em 2 dias também. Eu levo uma semana para dar um preço porque o fornecedor não sabe, o fornecedor não informou,
Porque não tem ninguém preocupado. Porque aí, assim, a culpa é da fábrica. Não é da fábrica. A culpa é do todo, né? do supply chain completo que não está trabalhando em favor disso. Daí, com essas questões todas, o Sebrae fez aí mencionando o nome agora, o Sebrae criou um processo, um projeto no ano passado chamado Líder, que convidou somente CPFs. Somente CPFs. 40 pessoas convidadas. Eu fui um deles, felizmente. Sou muito feliz por isso. Eu acho que aprendi muito e contribuí muito também. E no final do ano fizemos uma devolutiva para o cluster com o nome de Pacto Calçadista. O que é o Pacto Calçadista? Retomar esse... Vamos lá, não é o protagonismo, mas retomar essa importância do Brasil na exportação para um cliente importante que é os Estados Unidos com private label. Só que aí... Mano, não é o private label dizer assim, o que vocês querem que eu faça aí? Não. É levar o sapato ofertar. Da Luz da Lua, né? É levar o sapato de todas as marcas, da Arezzo, Chutes, da Luz da Lua, da de Valese, da Tabita, Cravo e Canela, enfim. Leva essas marcas e diz, eu tenho isto para oferecer. Coloco a marca de vocês aqui. Porque a esta altura... Mas tem uma oferta de design, tem alguma outra coisa porque para Estados Unidos nós temos design. Para eles nós temos design. Vocês acreditam em pactos? Silêncio. A tela azul. Hein? Eu tenho uma visão mais crítica. Vocês acreditam em pactos? Não, mas é que ele falou assim, ó. Eu acredito em assim, ó, porque são tantos atores, tantos interesses. No CNPJ eu não acredito. Exato. Eu acho que o CPF... E assim, ó, os representantes das entidades estão nesse grupo como CPFs. E estão ouvindo tudo aquilo que a gente tem para dizer da performance das associações. E eu repito, né, e não é para ser querido com ninguém, porque eu critico, mas eu também valorizo aquilo que é feito de bom. Mas eu acho que tem que ser um negócio muito transformador. E nós estamos nessa direção. Dividimos em pilares, em grupos, tem os grupos todos trabalhando e nós vamos, de alguma maneira, oferecer o que nós temos hoje, que são as marcas brasileiras, o design brasileiro, com agilidade, porque eu digo, eu não entro para competir com quem eu sei que eu vou perder. Então eu não quero saber nem o que a Ásia está fazendo, nem quanto custa o sapato deles. Olha, eu tenho este. É mais caro. E eu digo, quando eu mesmo faço as apresentações da empresa, olha só, gente, tem design, tem entrega, tem um menor lead time, tem um menor transit time, mas não tem preço. Não tem o preço que essa é a escolha, né? Agora, se vocês quiserem que eu entregue em 35, 45 dias, E a China 90. Mas eu acho que essas entidades... Acho que essas entidades também elas precisam ajudar nesse sentido, né? Inclusive, eu vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda aqui pro meu sócio aqui. Meu sócio é um cara que poderia estar no meio dessas entidades aí. Elas poderiam convidar ele para palestrar nessas entidades, para essas marcas, esses CPFs. Um baita palestrante. Eu sei. A gente fez uma pequenininha um dia, lembra? Professor de branding. Né? Claro. O cara conhece mesmo. Isso não foi combinado, hein, gente? E tem várias palestras que... Não, é verdade. Mas eu assino embaixo. Eu acho que a gente... esse pacto, ele tem que ser muito além de só os CPFs que estão dentro das empresas, mas tem que ser quem ajuda a construir essas marcas. Nós, Felipe, aqui vai uma indignação, né, minha aqui, né? A gente não atende marca de calçado praticamente. A gente vive num polo calçadista. Sim. A gente atende várias marcas de outros lugares. Sim. E aqui as empresas Sabe por quê? Não nos procuram. Sabes por quê? Eles acham que não precisa. Acho que não precisa. É isso. É simples. E não precisa entrar em máquina do tempo. A gente falou de entrar no máquina do tempo dos anos 70. A gente vê essa situação hoje. Exato. A geração nova que está entrando, ela que precisa... será que isso é importante mesmo? Será que tu sabe que assim, isso que tu falou, se é reversível, nós acreditamos que sim, na Luz da Lua. Nós trabalhamos numa corrente completamente contrária da maioria das marcas que tem franquias, enfim, porque nós cada vez mais estamos verticalizando a nossa produção e investindo em fábrica e criando estrutura. Mas Osmani, lembra lá no programa lá atrás que a gente falou sobre andorinha, uma andorinha só não faz verão, que tu contou a história da China? Não, claro que sim, mas que tu foi pra lá e depois não... perguntou se é reversível. Então, sim. Assim, como é que isso é reversível? Porque isso está muito baseado, então, também na oferta de mão de obra. Sim. De nada adianta ter um pacto se o jovem não tem o mínimo interesse em estar trabalhando numa fábrica de calçado. Vai ficar no discurso. O Celso fala um negócio que é muito interessante, o seguinte, há um tempo atrás, o cara saía de noite, há 30 anos atrás, e ele conhecia uma menina. E daí ela perguntava pra ele o que ele fazia. Ele disse, eu sou cortador. Que era uma profissão das melhores remuneradas, porque ele lidava com a matéria-prima mais nobre, que era o couro, né? Couro, né? Então o cara era cortador. O cara era cortador, né?
Hoje em dia, o cara não tem mais coragem de falar isso, porque ele tem vergonha de falar. Ele prefere dizer que ele é um auxiliar de escritório ou um analista de escritório, de contabilidade, que não faz nada, talvez, mas do que ser um cortador. A gente hoje tá dando a volta nisso, tentando resgatar isso da seguinte forma. Primeiro, trazendo tecnologia para dentro. Exatamente, é isso então, aí. assim, o jovem está se interessando porque hoje nós temos as máquinas mais modernas que estão no calçado no Brasil, nós temos. Sim. As da Comels, que leem o cor, etc e tal, não sei o quê. Eu preciso de gente jovem para conseguir captar e para tirar o máximo daquilo. Outra, a fábrica hoje, o Guga estava comigo, Carla conhecendo a fábrica, e ele disse o seguinte, cara, eu fiquei horrorizado com isso aqui. Porque a fábrica ela tem ar-condicionado dentro da fábrica. Na rua estava 33 graus, estava 21 dentro da fábrica. É isso. É outro aspecto. Condição de trabalho. A pessoa não se sujeita mais a trabalhar num galpão onde as 60 pessoas graus de desmaiavam. calor. Exato. As pessoas desmaiavam em dia de calor. Outra, e no frio, quando tiver 7 graus em Presidente Lucena, lá dentro vai estar 20. Exatamente. Eu e o Junei visitamos empresas que tu entrava no escritório, parecia que tu tinha voltado nos anos 80. Outra, a gente faz questão, e assim, ó, e isso é uma coisa que o Celso, nosso presidente, fala muito assim, ó, nós temos que primeiro pensar em quem tá lá fazendo o sapato, fazendo a bolsa. Exatamente. E aí isso não é demagogia, é a gente pagar bônus mensal, quando entrega o faturamento, pagar 14º, 15º, 16º e esse ano vai dar 17º. Então Criar as pessoas têm ambiente. valorização. Mas é uma visão coletiva, de novo, Exato. voltando pro pacto. Né? Aniversário de 30 anos da empresa. Festa no OK Center para quem? Para clientes, para não sei, não, para todos os funcionários. Com show do Vitor Clay, com espumante Cavigás liberado para todo mundo. Ou seja, essa é a valorização. Acho que esses dois aspectos que tu menciona são importantíssimos, porque tecnologia, ninguém mais tem a habilidade do trabalho manual no sapato. Traz a tecnologia e a pessoa vai se capacitar para isso. Exatamente. E o ambiente de trabalho é fundamental. O estilista desenhando no iPad, exato. O modelista usando os no cards. CAD. Perfeito, é isso. Isso tem que ser trazido de volta. Só que ainda acontece isso. Tu entra em fábricas assim no verão, que é muito calor, no inverno é muito frio. Não é uma condição de trabalho humana para tu fazer um bom trabalho. Quem vai ter prazer vai em querer trabalhar? Todo mundo vai fugir disso. Então, só que falando no pacto, esse é um dos pilares. Esse é um dos pilares do pacto. Criar condições leva tempo, né? Lógico. Não sei se a gente tem esse tempo. Eu digo sempre. Porque mesmo nas reuniões do pacto a gente falava, não, vamos fazer um programa para 2026. Gente, é 2024. E a vontade porque do senão cara a gente não abrir chega mão em de parte 26. do resultado dele e botar esse dinheiro de volta. Exato. Então esse trabalho que está feito com pessoas extremamente capacitadas, gente, esse trabalho vai dar certo. Eu digo em todas as oportunidades que eu tenho, pela primeira vez eu participo de reuniões onde eu, com 40 anos de sapato, vejo, faço votos que dê certo. Quero continuar trabalhando aqui, porque aqui vai dar certo. Isso aí. Olha. Um esforço coletivo. Só uma observação, isso tudo que tu falou, que vocês estão fazendo lá na Luz da Lua, isso é construção de marca. E tem muita gente que acha que a construção de marca é... Primeiro, alguns acham que é logotipo, né? Não é logotipo. E outras pensam que é só da porta pra fora. Sim, acho não, que é publicidade. A marca é dentro também. Tu vai conectar com o meu limão. Meu limão é o seguinte, o que tem de marca com muita cobertura e pouco recheio. A gente fala disso às vezes, cara, pra gente falar tem que ter legitimidade. O pessoal diz, vocês falam muito pouco, porque a gente gosta de falar quando é legítimo. Se não, marca é o que não tu tem o que faz. dizer, não fala nada, né? Marca é o que tu faz. Marca não é o que tu fala. Isso é marca. É marca que tem recheio, não tem só cobertura. O que tem de marca com campanha premiada e experiência de marca terrível, seja em loja, seja com produto. É igual o Best Place to Work. É mais ou menos assim, ó. A pele tá bonita. A pele tá bonita. Faz todo um... Como é que o Junei gosta de falar? De harmonização facial. Só que tá com problema de falência múltipla dos órgãos. Né? Aí que não é adianta. difícil, né? Aqui morde a língua pra não falar o nome. Não pode, não. Eu sei em quem tu pensou. Não te preocupa que eu compacto contigo. Me dá o freio aqui pro ABS pro Christian. Vou tomar uma água. O Christian que tá no Depois rally. acabou o episódio, a gente fala tudo, Christian. Nós tínhamos que botar um corte só dos bastidores, né? Vamos falar tudo. Contem nomes. Eu assinando o decreto ali. Então, negócios medíocres não são salvos pela comunicação. Né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Não vamos chamar a Evolgo aqui para salvar a marca, que é um negócio medíocre por trás, não vai ter jeito. Né? Marcas são feitas daqueles milhares de detalhes que constituem todo o negócio.
E eu acho que esse é o grande ponto. E vocês aí estão citando exemplos, né, de um segmento específico. Eu acho que o calçado serve como paralelo para muita coisa, tá? Sim, sem dúvida. A gente está falando do sapato muito parecida aqui. com isso. Vocês sabem quantas marcas brasileiras apareceram no Brand Finance, que apresenta as 500 marcas mais valiosas do mundo? Quantas marcas brasileiras surgiram nesse ranking que tem 500 marcas? Ou seja, um número expressivo de marcas, né? 3 marcas brasileiras. 3. E quais são? Aí vocês vão ficar tristes. Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Espetáculo. 3 Nossa, bancos. que maravilha. Por quê? Porque é um setor cartelizado que ganha muito dinheiro e sempre ganhou, independente de governo aqui, né? Ganha muito dinheiro. Levanta a bandeira de quem tá lá em cima. E por consequência, por serem marcas altamente lucrativas, o valor da marca é alto. Mas não porque a marca seja muito importante, porque na verdade essas marcas aqui estão no outro ranking, que são as marcas mais reclamadas do Procon. O nosso amigo Itaú é a 4ª marca mais reclamada e o Bradesco é a 5ª. Ou seja, que marca valiosa é essa que as pessoas estão super insatisfeitas? É valiosa para quem, né? Valiosa somente porque dá um lucro alto. Para o investidor. Na verdade, não para quem elas utiliza, né? Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente faz um grande paralelo. Aonde estão as outras grandes marcas brasileiras? Aonde nós construímos marcas valiosas no mundo. Vocês citaram a China, que até pouco tempo atrás não tinha marca nenhuma nesse ranking, e as marcas chinesas começam a aparecer no ranking. Sim. Sejam marcas que eles criaram ou marcas que eles compraram. Não, mas vamos falar daquilo que... nossos calçadistas aqui, né? Que é aquilo que nós falamos antes. Que eles estão criando marcas, né? Mas vamos falar da época lá dos anos 70. Eu já trouxe esse assunto já na primeira temporada lá, há um tempo atrás. Nos anos 70, nós e a Coreia do Sul estávamos exatamente no mesmo posição. Estágio de desenvolvimento educacional, etc. e tal. O que os caras fizeram? Investir em capacitação. As pessoas, universidades, escolas. Hoje, vai lá, a Samsung, Kia, Hyundai, LG. São 4 marcas que é impossível alguém não conhecer e é impossível que tu não encontre brigam com os melhores do mundo. Em todas as partes do mundo. Brigam com os são coreanas. As 4 são coreanas. Então... A própria Alemanha que privilegia o ensino técnico também, né? Total. O aluno, quando chega ali na encruzilhada final ali de para onde ir, ele é selecionado. Não, tu vais fazer o técnico, tu tens aptidões para curso técnico e, vou falar sem detalhes por falta de conhecimento também, mas basicamente é isso. Ou então tu é dirigido para o trabalho universitário, né? Para pesquisa, então para ciência. E assim se resolvem as coisas na Alemanha. Agora, se a Alemanha ainda navega nos mesmos mares que navegava, daí a gente já vai entrar num outro assunto. Mas é assim, porque tu tem que dar essa assistência. Tu também não é só abrir capacitação, tu tens que saber o que fazer para quem. E aí entra, dá muito trabalho, né? A gente estudar isso tudo, né? E daí entra aquela cultura americana, né? Que a gente também já falou aqui, né? Se o cara é bom de matemática e médio em geografia, aqui a gente dá aula de reforço para ele em geografia. Daí colocar na mais média, ou menos né? em tudo. Colocar na média. Nos Estados Unidos o cara é bom em matemática e ruim em geografia, dá reforço em matemática, vai ser o melhor em matemática. Sou ruim de números, tá? Mas assim, perdem-se anualmente nos Estados Unidos centenas, ou vamos lá, milhares de potenciais atletas que poderiam ser medalhistas olímpicos. Por quê? Porque eles estão fazendo a formação na universidade, no college, e estão, né, com bolsas e praticando esporte. No final da jornada, os pais que têm negócios trazem os filhos para o negócio. Mas são atletas em potencial. Tu né? Imagina se os caras ainda poderiam ser melhor do que já são. Sim, eu ia dizer. Por causa da capacitação que Exato. se dá em tempo integral, esporte e educação. Mudei aqui, mas... Não, mas isso é uma coisa que a gente poderia falar. Estamos colando. Esporte, né? Um episódio. Tá porque esporte também tem muito a ver com isso, né? Esporte Clube Novo Hamburgo, a gente podia falar. Opa, mas aí não tem chão, Eu sou cria do Novo Hamburgo, aí né? tem chão, pessoal. Joguei do 7 aos 17 Só pra quem não no sabe, Noia. é um time de futebol local, tá? Fazer de novo, né? Que eu já Pra fui quem- dirigente em todas as áreas e presidente do Conselho Deliberativo. O Christian invadia campo, brigava com o juiz, chutava o vestiário do adversário. Eu já fiz coisas que eu não me orgulho. Mas no momento Aquela paixão. quente do negócio Do ali, calor, sabe? né? E o futebol é outro exemplo, né? Eu sou do Bizu, centroavante Bizu, Bicicleta. Robson. Nossa, Que timaço. grandes marcas nós temos no 1985. futebol, né? Vamos de novo, né? A gente é um grande exportador de matéria-prima. Cada vez a matéria-prima, né? A gente não tá mais exportando mais o couro, a gente tá exportando o boi vivo quase, né? Porque o guri tá saindo com 15, 16 anos, né? Sim. E estamos formando grandes marcas. Estão lá nas grandes marcas, né? Estão lá no Real Madrid, no Barcelona, na Inter de Milão, do Manchester.
Então é isso, né? Isso se replica a várias situações diferentes, né? A gente abriu mão de fazer isso. E lembrando o que o Junei falou, né? Marca não é o nome, marca não é o logotipo, marca é muito mais do que isso, né? E no calçado tem uma coisa muito interessante que a gente já falou algumas vezes aqui, né? É muito importante ter marca, mas se tu errar os teus últimos lançamentos, a marca não vai te salvar. Não vai te salvar. Não. Que é o que está acontecendo com a Under Armour agora, que aconteceu com o Allbirds, né? Que é um assunto que o Christian gosta de falar. Se tu perder a mão, e já aconteceu com a Nike, perdeu a mão, tu vai dançar. Tu vai ter que correr atrás da máquina, porque não é a cobertura que vai te salvar, é o recheio. Exatamente. É o recheio. Consistência, né? Se não tiver a combinação dos dois, não adianta nada. Ai. Coisa bem boa. Coisa boa de falar isso, né? Nossa. Eu acho que o Limonada precisa entrar no pacto aí. O Junei falou tudo aí. Tá faltando limão no pacto. Ó, eu sou embaixador. Vamos pra próxima. Vamos botar o Limonada nesse negócio. Leva essa galera junto porque a gente vai tumultuar o negócio. O mínimo tumulto nós vamos criar. É isso aí. Vamos pros recados finais aqui, Ismani? Bora. Tu sabe que eu trouxe o meu Kindle e eu deixei no camarim hoje. Tá. Mas tu é um cara de boa memória, né? Não mais? Porque tem um livro que eu comecei a ler na semana passada. Eu comecei a zapear, né? No Kindle, não sei o que. Opa, esse aqui, legal. E cara, comecei a ler e tô engolindo o livro. No próximo eu vou dar Vamos deixar pro próximo programa. Ficou aqui Não, talvez enquanto tu fale aqui, talvez eu ache pelo meu da Amazon aqui. Teaser pro talvez eu ache. Junei, palavra final aí. Não, eu queria agradecer aí a participação do Christian. Eu acho que foi muito boa também. E convidar para o pessoal seguir nossas redes sociais, né, Felipe? Comentar. Exato. Se discorda, se concorda, pode comentar lá. A gente gosta de ouvir as opiniões. E, sobretudo, compartilhar com quem acha que é importante ouvir isso que a gente está falando aqui, tá? Esses temas são muito valiosos. Christian, eu vou deixar tudo pro final. A minha dica de leitura é um livro que vai um pouco contra a maré, né? A maré normalmente fala de criatividade, de inovação, né? De fazer o novo. E esse é um dos poucos livros que tem um título contrário a esse, né? O título do livro é A Arte de Imitar. E aí é interessante porque esse livro aqui, ele traz 6 passos para inovar em seus negócios copiando as ideias dos outros. Né? Não é aquela ideia de copiar, né? Literalmente, não é o que a gente imagina, né? De pirataria. Mas é um livro que mostra como os problemas que a gente tem no nosso negócio podem ter respostas que já foram encontradas por outros. Não necessariamente dentro do nosso próprio segmento, mas em outros segmentos. Perguntas que já foram respondidas. E aí ele mostra 6 passos, obviamente, como diz o subtítulo do livro. E ele diz que o primeiro passo é o mais importante de todos, né? Que é encontrar o problema certo. As pessoas tanto querem soluções. Na verdade, a grande questão dos negócios é encontrar qual é o teu problema. Porque se tu conseguir responder exatamente qual é o teu problema, toda a tua trilha, toda a tua jornada vai ficar muito mais fácil. Christian, palavra final. Os inovadores que tu me sugeriste ler, né? Ele conta isso, né? Ninguém inventou nada em nenhum momento. Aquilo foi uma sequência de eventos, uma evolução de eventos que trouxe até onde a gente está. Eu já falando em livro também, é um negócio curioso, né? Porque a gente pensa nos guerreiros, né? Na bravura dos homens, né? E meu filho me deu um livro muito legal aí que se chama As 20 Batalhas que Definiram o Mundo, né? E as primeiras batalhas elas eram decididas pela coragem dos cavalos e dos elefantes. E não somente pela bravura dos homens. Não é uma loucura isso? A coragem dos cavalos e dos elefantes definiam as batalhas. Eu acho muito legal isso. Bom, quero agradecer a oportunidade. A gente pode falar muito mais, né? O tempo... Tu vai voltar, com certeza. Que loucura, né? Nós vamos trazer esse cara de volta, hein? Demais. Então agradeço a confiança da gente conversar dessa maneira. Ressalto sempre, embora eu seja muito crítico, eu respeito a todos e eu faço questão de dizer porque a gente precisa evoluir em conjunto, né? Eu não quero evoluir sozinho, eu quero evoluir com muita gente, quero aprender com todos. E tu acredita numa coisa que a gente acredita, que é a opinião, né? Acho que é muito importante ter opinião e embasada, né? E não necessariamente a gente precisa concordar em tudo. Acho que é assim que se faz a construção das coisas. E lembrando o nosso mote, né? É a diversidade de ideias e a liberdade de expressão, exatamente. Nossa grande bandeira. É verdade. Então agradeço a todos aqui, Duda Ismanioto, Junei Silva, Christian Thomas. Obrigado pela presença de todos aqui no estúdio da Play Content, né? Nosso grande apoiador.
a Evogo Transformação de Marca, nosso patrocinador, e a trilha sonora de Rafael Salib, seu blues. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite, galera. Foi. Boa noite. Seems like my baby, ooh, child won't stop.